Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí de Benja, falando tudo aí sobre o Flamengo, né? Que venceu aí o Bahia, um jogo que não foi nada fácil, né? Mas conquistou esses 3 pontos aí positivos e é líder do Brasileirão por enquanto, né? Mas teve lances polêmicos aí, onde Benja vai analisar. Então vamos ver o que Benja falou aí nesse vídeo e também sobre o Mengão, atualizações. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Por enquanto, tá aí o líder do Brasileirão. E ó, que ganhar do Bahia não é fácil, mas mano, tô falando com você, mano. Você sabe quantos jogos o Rogério Ceni tem como técnico enfrentando o Flamengo? Quantos? 16. Ganhou quantas? 0. Nossa, que freguês, hein? Perdeu todas. O Rogério Ceni tem 16 derrotas como técnico contra o Flamengo, cara. Mas é isso, ó. Ô, gente, não vai sair disso. É Flamengo e Palmeiras esse ano mesmo. E hoje é dia de repar também, rapaz. Porque tem final do estadual aí. Não, o Flamengo resolveu a vida contra o Bahia em menos de 10 minutos. Ele, sempre ele. Gente, o que impressionante a Arrascaeta, né? Arrascaeta, artilheiro do campeonato com 7 gols, garantiu mais 3 pontos ao rubro-negro e a liderança provisória. Tem jogo do Palmeiras ainda, do campeonato, ao lado do Bragantino. O Flamengo venceu o Bahia por 1-0 aqui no Maracanã, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida que contou com um pouco mais de 62 mil torcedores. Flamengo, então, que volta a vencer depois de 2 partidas, tinha perdido para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão e também empatado com o Central Córdoba no meio da semana pela Libertadores. Flamengo entrou para esse jogo contra o Bahia muito superior, dominando as ações da partida, e o primeiro gol saiu logo aos 7 minutos, depois de um cruzamento de Michael. Arrascaeta completou de cabeça para o fundo do gol. Na segunda etapa, o Flamengo voltou com menos intensidade, mas teve chances de marcar, com Luiz Araújo, que teve um gol anulado pelo VAR por conta de impedimento. Depois, o camisa 7 soltou uma bomba na trave. No rebote, Cebolinha também chutou. E ali no bate-rebate dentro da área, o Alacian e Pedro também tentaram, mas ficou melhor para a defesa dos baianos. Uma preocupação para o técnico Felipe Luiz para o clássico contra o Botafogo no próximo fim de semana é que não poderá contar com Gerson, que foi expulso nesse jogo de hoje por conta de uma dura falta em Eric Pulga, então cumpre suspensão automática. Além do Gerson, Alan e também Pulgar saíram lesionados no primeiro tempo dessa partida contra o Bahia, os dois sentindo dores na posterior da coxa direita. Hoje foi uma vitória importante. Tínhamos que ganhar, dominamos o jogo, controlamos o jogo, fizemos as chances, fizemos o gol e no final tivemos que sofrer. E uma equipe tão forte, um grupo tão forte, tão especial como esse também sabe sofrer. E todos esses momentos que a gente viveu dentro do campo nos serve para continuar evoluindo para o futuro. Uma pena não conseguir um resultado melhor. Eu acho que o time suportou bem a pressão do começo do jogo, com a exceção do lance do gol, que um descuido. E na fase final do jogo poderíamos ter tido um resultado melhor. Uma pena, a gente pela primeira vez na temporada perde 2 jogos consecutivos, mas eu acho que se nós tínhamos uma chance, nós temos que arriscar na quarta-feira, tentar ter jogadores em melhores condições e também dar minutagem para esses jogadores que jogaram hoje para estar prontos para uma necessidade, para entrar no campo de jogo, seja na quarta ou seja no domingo. Impressionante, o Rogério Ceni tem uma sina, né, com o Flamengo. Não ganha do Flamengo, né? Ele não consegue ganhar do Flamengo de jeito nenhum, gente. 16 jogos, não consegue ganhar do Flamengo, ele foi cara. Não brasileiro comandando o Flamengo. 16 derrotas, 16 jogos, 16 derrotas. Ele não consegue ganhar do Flamengo. Agora, a qualidade do Arrascaeta, que não perde uma chance sequer. Se ele tem chance, ele vai lá e marca. Não é verdade? Os últimos 4 jogos com gol,
do Arrascaeta. São algumas coisas que são interessantes. Né? Primeiro que não é porque o Rogério perdeu 2 jogos seguidos que eu vou tirar o comentário elogioso que eu fiz ao Rogério na semana passada. O Rogério está evoluindo muito como treinador e ele está entendendo como é que é o mundo real. O mundo real é de você ficar incomodado quando o seu jogador falha, mas você não pode ir com sarrafo no seu jogador quando ele falha, porque esse mesmo cara que falhou hoje, amanhã vai te dar uma vitória histórica. Amanhã vai fazer um gol que ele vai driblar 2, você não teve mérito nenhum, porque você não treinou jogada com ele, ele dribla 2, encontra o parceiro sozinho e faz a melhor assistência ou chuta no gol da melhor maneira que ele poderia chutar e te dá uma vitória que você não teve muita contribuição para essa vitória. Então, o treinador tem que ter muito esse equilíbrio, muito essa ideia de que, olha, calma quando você vai criticar, respira quando você vai elogiar, mas entenda que estes são os caras que vão te fazer perder ou vão te fazer ganhar. E isso o treinador tem que saber. Esse é o primeiro ponto e a primeira lição que qualquer treinador inteligente tem que aprender. Esses caras que ali estão vão me fazer perder e vão me fazer ganhar. Outra coisa, o Felipe Luiz agora descobriu o mundo real, né? Então é interessante que o mundo real não é o mundo que, por acaso, você tem o melhor elenco sul-americano. Ó a cutucada em mim. Por acaso você tem o melhor elenco sul-americano e que você vai nadar de braçada porque tem o melhor elenco sul-americano. Você disputa um campeonato duro, você disputa um campeonato apertado, você disputa um campeonato... O Flamengo vai jogar em Mirassol e vai ter dificuldade para ganhar do Mirassol, mesmo sendo o Flamengo. Então você tem que saber que o mundo real é esse e ele vai deixar de ser estagiário, porque ele é um treinador estagiário. Mas ele está sabendo e ele fala, ele põe isso para fora. É um treinador estagiário. Inclusive, nessa coletiva aqui, ele elogiou bastante o time do Cruzeiro. Ele falou assim, vocês estão falando do Flamengo, estão falando do Flamengo, estão cobrando... Não, eu tô falando... Não, na coletiva, depois desse jogo aqui, né, obviamente que ele foi cobrado pelos últimos resultados, né? Então, o Flamengo ganha, mas não traz consistência. E aí ele foi e falou assim, do último jogo, que foi o jogo, né, antes do jogo do meio da semana da Libertadores, pelo Brasileirão, que foi contra o Cruzeiro, que o Flamengo perdeu. Ele falou, vocês estão falando do Flamengo, mas eu gostaria de falar do Cruzeiro. Eu gostaria de enaltecer o jogo que o Cruzeiro fez contra a gente, né, com a casa cheia, dificultando o jogo do Flamengo e etc e tal. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz, obviamente, eu concordo com você. Ele é um estagiário, né, porque ele começou como técnico profissional agora, dirigindo um Flamengo que é uma potência, e ele mesmo disse na coletiva ontem, dizendo, o Flamengo é isso aí, tudo acontece aqui no Flamengo, você é cobrado 100% o tempo inteiro. Eu acho que ele está aprendendo. Está aprendendo, mas ainda você aprende. Então lembra de uma coisa, você entra na escola e você já entra aprendendo. Você está no primeiro ano, você entra aprendendo. Agora, é fato que o cara que está se formando, lá no meu tempo era no colegial, agora é ensino médio. O cara está se formando no ensino médio, ele aprendeu mais do que o cara que está no 5º ano. Total. Ele aprendeu mais, concorda? Total. Então não tem jeito de você atropelar. O Rogério degraus. tem mais estrada que o Felipe Luiz como técnico. O Rogério tem mais estrada do que o Felipe Luiz, o Thiago Carpini tem mais estrada do que o Felipe Luiz. E aí não adianta. Elia fala coisas que são polêmicas para chamar atenção. Não, eu falo aquilo que eu acredito. O Felipe Luiz, o meu incômodo em relação ao Felipe Luiz, treinador, sempre foi o fato de que o Felipe Luiz assume o Flamengo, tem 6, 7, 8 resultados positivos e de repente ele vira candidato, por conta dos meus colegas, das minhas colegas, ele vira candidato a comandar a seleção brasileira. O que eu achei um absurdo. Mas ele mesmo, olha só, pra você ver, você vê a consciência do Felipe Luiz, né? Ele mesmo falou exatamente isso. O Flamengo é tão forte, é tão potente, que aqui é assim, se você começa a ganhar, você é técnico da seleção brasileira. Se você começa a perder, você não serve pra nada. Você vê. E é isso que você tá falando. Não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, o Felipe Luiz, ele pode ficar incomodado comigo, mas ele sabe que eu tô falando a verdade. Felipe Luiz ainda é um estagiário treinador. E ele precisa entender que, como estagiário, ele vai ter degraus. O americano fala step by step, ou seja, degrau por degrau. Não adianta você galgar o 3º degrau e achar que 2 jogos você vai estar no 20º. Não, você precisa de espaço, você precisa de tempo e ele vai, porque ele academicamente é preparado, entrega muito, trabalha muito, ele vai chegar lá.
mas demanda um tempo. Enquanto esse tempo não chega, nós não podemos ficar endeusando o Felipe Luiz, porque ele ganhou 3 jogos seguidos. A gente não pode achar que o Felipe Luiz é o melhor candidato para ser treinador da seleção brasileira. E outra, ele vai entender e talvez entenda duras penas, e você vai lembrar do que eu estou falando hoje, nesse dia 11 de maio. Hoje, no dia 11 de maio, eu espero que não, porque eu acho que o Felipe é um baita de um caráter, um baita de um cara preparado academicamente, que trabalha muito e que não merece perder esse emprego que ele tem no Flamengo. Mas talvez... Libertadores. Ele tenha que perder esse emprego. Talvez ele tenha que perder esse emprego e às vezes vai perder esse emprego para entender como é que é o mundo real. Para entender que, olha, para eu deixar de ser estagiário e virar um treinador de grande potencial, eu vou ter que comandar o Juventude, eu vou ter que comandar o Mirassol, eu vou ter que comandar o Esporte Clube do Recife e vou ter que mostrar para esses caras que eu sei o tamanho do esporte, que eu sei o tamanho do Juventude e que eu vou comandar esse time e dentro das possibilidades dele eu vou chegar no melhor resultado. E talvez isso aconteça. Por enquanto, a gente pode deixar o Felipe Luiz ali, onde ele está? Pode deixar ele ali, pode deixar ele ali. Deixa aí o Felipe Luiz, não é verdade? Deixa. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que tem uma prova enorme que vai ser a Libertadores. A Libertadores é importante para o Flamengo, o torcedor sabe disso, a direção sabe disso, o Felipe Luiz sabe disso e os jogadores também. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 2 jogos. Imagina o Flamengo fora da Libertadores. Então, onde o Flamengo precisa ganhar os 2 próximos jogos e ainda talvez depende de saldo de gols, ou seja, precisa ganhar goleando para ver o que acontece depois de 2 jogos. Bom, deixa eu só completar. É impressionante. Dos últimos 10 jogos, são 8 gols e 3 assistências. Então agora a gente vai saber de... A partida de quinta-feira é extremamente relevante contra a LDU. O Flamengo tem que vencer pela Libertadores. É obrigatório vencer esse jogo, se possível por 2 gols. Caso o Central Córdoba, na terça-feira, na Venezuela, derrote o Deportivo Táchira. Eu explico por quê. Se o Central Córdoba vencer, aí o Flamengo precisa vencer por 2 gols, para quê? Para virar segundo colocado e depois com uma vitória possivelmente mais elástica contra o Táchira no dia 28, no Rio de Janeiro também, o Flamengo garante ali pelo menos o segundo lugar na chave. Mas se o Central Córdoba não vencer na terça-feira o jogo na Venezuela, o Flamengo vencendo por qualquer placar na quinta, a LDU, e lá no final o time do Deportivo Táchira, no final do mês, ele estará classificado e pode ser até primeiro, dependendo do saldo de gols. É importante. Então, de qualquer maneira, será importante vencer a LDU, se possível, por mais de 1 gol. É muito relevante pensar nisso. Vencer, se possível, por mais de 1 gol, para poder ficar numa situação um pouco mais segura na Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, então, o Flamengo hoje teve muitos problemas, as contusões, no primeiro tempo ainda, de jogadores importantes, como o Alan, que sentiu, ele hoje que substituiu o De La Cruz, depois o Pulga sentiu também. Então, foram 2 substituições em momentos diferentes do primeiro tempo. O Felipe Luiz, com isso, teve que queimar 2 momentos de substituição. Como vocês sabem, ele só pode trocar 3 vezes paralisando o jogo e também no intervalo. Então, são 3 paralisações. Ele gastou 2 no primeiro tempo. E depois perdeu o Gerson, corretamente expulso com a intervenção do VAR. Ele pisou ali Para vocês entenderem, isso é uma coisa que há muito tempo um ex-árbitro me explicou. Pisou na chuteira, cartão amarelo. Pisou ali na área do meião, cartão vermelho. Por quê? Na chuteira é uma disputa de bola onde você atinge o pé do adversário. A disputa é o pé com o pé, não é a canela. Então, pegou naquela área mais desprotegida, a chuteira protege o pé do jogador, né? A parte da canela, do tornozelo ali, é cartão vermelho. Vocês vão se lembrar que o Rodinei cometeu uma falta desse tipo naquela partida importante, ele jogava pelo Internacional, emprestado pelo Flamengo, contra o próprio time rubro-negro, no Maracanã, na reta final do Campeonato Brasileiro 2020, já em 2021, durante a pandemia, e foi expulso por isso. Então, a expulsão do Gerson foi inquestionável. Na hora ali, o árbitro Anderson Daronco não percebeu a intensidade do lance, ou onde ele atingiu o adversário, mas corretamente depois foi expulso com o auxílio do VAR. É isso aí, não tem muito, nem tem nem que discutir. Expulsão correta do jogador do Flamengo. O Flamengo teve aí, então, que jogar os minutos finais, e os acréscimos foram longos, né, porque houve realmente motivo para isso. Então teve aí um período de acréscimo bem longo, e com isso o Flamengo teve ali alguns momentos um tanto quanto tensos nos instantes finais, porque tinha um homem a menos, era pressionado, e a equipe do Bahia buscava ali o gol que poderia dar a ele o empate, né? E com isso o Rogério Ceni segue
sem derrotar o Flamengo. Eu tenho até que pesquisar aqui, eu já não sei nem quantos jogos ele já fez contra o Flamengo como técnico sem vencer. Perdi a conta. Vou pesquisar, depois eu trago essa informação depois da coletiva, se possível. Mas é impressionante, né? Como o Rogério Ceni joga contra o Flamengo e não consegue vencer. Não consegue empatar, não consegue pontuar. Só coleciona derrotas. É um negócio realmente muito engraçado, muito bizarro até, daquelas coisas difíceis de entender do futebol, né? Porque o Bahia tem um bom time, você vê, no ano passado ele perdeu os 2 jogos do Brasileiro, perdeu os 2 jogos da Copa do Brasil e perdeu agora. E as últimas derrotas, tudo por 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, sempre 1-0. Negócio realmente sinistro, né? Como pode? Né? Nem um empatezinho. É uma freguesia impressionante. No final, o Rogério reclamou muito ali com a arbitragem, não sei exatamente do quê, porque motivos para reclamar ele não tinha. Ele não tinha motivo para reclamar, porque, convenhamos, né? O Anderson Daronco deu 13 minutos, acho que corretamente, de acréscimo, porque teve muitas paralisações do jogo, expulsou o jogador do Flamengo também corretamente, e quando chamado pelo VAR, naquele bololô na área, como diria Valdir Amaral, ele não deu o pênalti, como o VAR recomendou. Se o VAR recomendou que ele verificasse o vídeo, no vídeo aquele lance, é porque o VAR entendeu que poderia ou deveria ser marcada uma penalidade máxima contra o Bahia, e ele não marcou. Então o árbitro não prejudicou o Bahia. Os lances capitais, especialmente, ele foi muito correto. O problema do Daronco é ficar parando o jogo toda hora, né? Amarrando o jogo, travando o jogo, é muito chato. Mas enfim, temos 2.000 likes. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vemos aí, né, a imprensa aí reagindo a esse jogo, onde o Flamengo venceu e se tornou líder do Brasileirão, né? Hoje temos que secar o Palmeiras, esperar que o Palmeiras empate ou perca esse jogo, que aí o Flamengo continua líder do Brasileirão. Lembrando que o Palmeiras vai jogar aí, né, um clássico contra o São Paulo, então o clássico é um jogo onde eles podem aí, né, perder ou empatar, porque clássico é clássico, tudo pode acontecer. Mesmo o São Paulo não estando tão bem, mas pode aí tirar um pontinho aí do Palmeiras, né? Ontem o Red Bull Bragantino acabou empatando, né, e não conseguiu passar o Flamengo, né, na tabela ali, e ficou atrás com o mesmo saldo de pontos, mas saldo de gols o Flamengo tem mais, né, por ter feito muito mais gols durante os primeiros jogos aí do Brasileirão. Então é isso, torcer aí para que o Palmeiras agora perca o empate nesse jogo. Dê sua opinião pra gente aqui, galera, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.